Dízimo. Dízimo significa a 10ª parte, né? Então, matematicamente falando, se você tem R$100, o dízimo de R$100 são... Não, R$10. É que ele quis fazer um teste com a gente, eu já entendi. De vez em quando eu faço isso também, eu estou querendo testar, entendeu? Aí não errou não, teste, tá ligado? Então pessoal, 10%, dízimo, mesma coisa, ok? Dízimo, como substantivo que é, significa também uma contribuição que já é de muito tempo. Se você olhar rapidamente, a nossa intenção aqui não é assim de nós nos aprofundarmos muito na questão do dízimo, até porque é um assunto que de maneira bem superficial dá para entender, dá para tocar para frente e seguir o nosso rumo, ok? Não é um assunto que precisa de muito aprofundamento, mas existe uma profundidade mais a nível de história, cultura, enfim, mas não é o nosso caso. Dízimo, ele, na história humana, irmãos, sempre teve um papel, e esse papel sempre foi o de manter a religião de cada cultura, de cada povo, e é de muito tempo, né? Você pode ter certeza que na Bíblia contém a questão do dízimo, porém a questão do dízimo não nasceu na Bíblia, ela é de muito tempo ainda. Você vai encontrar na cultura babilônica a questão do dízimo, você vai encontrar na cultura chinesa até questões de dízimo, você vai encontrar na cultura grega, na cultura romana, enfim, quer dizer, todas as culturas antigas, você vai encontrar alguma coisa acerca de dízimo, ok? Só que nós pretendemos nessa noite nos limitarmos à questão bíblica sobre o dízimo. E quando a gente vai para a Bíblia para falarmos sobre dízimo, nós precisamos considerar algo muito importante, irmãos, que a Bíblia, como você a tem hoje, é um livro, correto? Quantos livros tem na minha mão? Um. Porém, neste único livro, você tem 66 livros, certo? Segundo, esse único livro que tem 66 livros, ele tem uma divisão, mais ou menos no meio dele, que você vai encontrar a seguinte nomenclatura ou nomenclaturas. Para o lado esquerdo, você vai verificar que se encontram os livros que compõem o Antigo Testamento. Para o lado direito, você vai encontrar os livros que compõem o Novo Testamento. Pastor, é a partir de que livro que eu encontro o Novo Testamento? É a partir do livro chamado Evangelho segundo Mateus. Em algumas Bíblias está escrito Evangelho segundo São Mateus. Então, do Evangelho segundo Mateus para a direita, para frente, assim para a direita, você tem o que a gente chama de Novo Testamento. Por que nós chamamos de Novo Testamento? Porque esses livros contados a partir de Mateus, eles falam da história a partir do nascimento de Jesus Cristo. Ok, pessoal? É bem resumidão que eu estou falando. E o livro do Antigo Testamento, pastor? Ele começa onde? Ele começa lá em Gênesis. E o último livro do Velho Testamento, na nossa Bíblia, pelo menos na ordem que se encontra, é o livro do profeta, fala aí, Malaquias,
certo? Então, de Gênesis até Malaquias, você tem o que a gente chama de Antigo Testamento. De Mateus até o livro do Apocalipse, você tem o que nós chamamos de Novo Testamento. Ok. A questão do dízimo na Bíblia, ela precisa, irmãos, começar por esse parâmetro de conhecer a própria Bíblia, pelo seguinte, porque o Antigo Testamento, ele está todo envolvido na história do povo judeu, na história do povo hebreu, na história do povo de Israel. O Novo Testamento, uma parte envolve o povo de Israel e boa parte dele não envolve mais, envolve a humanidade como um todo. No Velho Testamento, você tem situações envolvendo também a humanidade como um todo, mas o foco, a bússola é contar a história do povo de Israel. No Novo Testamento, a bússola, o alvo principal é apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Pessoa essa histórica, não pessoa de profecia, ok, pessoal? No Velho Testamento você vai encontrar a pessoa de Jesus também, mas num formato profético, porque Jesus ainda não havia nascido. Após o nascimento de Jesus no Novo Testamento, o apontamento para a pessoa de Jesus já não é um apontamento profético, futurístico, mas é um apontamento real, dizendo ele aqui, ó, ele aqui é o Messias, é o Salvador. É João Batista poder dizer: eis o Cordeiro de Deus, e tocando no Cordeiro de Deus, abraçando o Cordeiro de Deus, porque não era uma mensagem mais, não era uma profecia mais, de fato e de verdade, ele estava ali, como diz o Evangelho de João, ele se fez carne e habitou entre nós, ok? Quando nós resolvemos falar de dízimo, nós vamos verificar, em primeiro lugar, que o dízimo bíblico teve pelo menos 4 momentos. E eu digo 4 momentos, irmãos, só para um formato didático, uma facilitação para nós entendermos o assunto, ok? 4 momentos é invenção minha. Você pode estudar a questão e inventar outra coisa. Eu inventei isso, 4 momentos, só para facilitar o meu entendimento. E eu creio que isso vai facilitar o teu também, ok? Então vamos lá. O primeiro momento do dízimo que nós encontramos na Bíblia, ele se encontra lá no Velho Testamento, lá no livro de Levítico, no capítulo 27, no versículo 30. Esse é o primeiro momento do dízimo na Bíblia. Digo primeiro momento, não me referindo à primeira passagem, ok? Porque lá em Gênesis capítulo 14, o dízimo é mencionado também. Estou dizendo o primeiro momento como um momento histórico do dízimo. Você vai verificar hoje aqui que o dízimo, em seus momentos, o dízimo, ele foi se alterando um pouquinho só no seu propósito, na sua administração, até chegar no último momento, que é no 4º momento que a gente vai verificar. Ok, pessoal? Então eu peço a tua paciência, te desafio em nome de Jesus a ficar com a mente bem alerta. Estou falando de uma maneira bem tranquila, para que nessa pregação não haja nenhuma viagem, nenhuma alienação, porque eu creio que o assunto dízimo nos dias atuais precisa ser abordado.
e urgentemente, porque nós estamos vendo, irmãos, uma verdadeira heresia pregada por muitas igrejas evangélicas, pregada por muitos pastores brasileiros e pastores que vêm lá não sei da onde para falar bobeira aqui para nós. Tudo em torno de dinheiro, tudo em torno de finança. E isso tem escandalizado as pessoas lá fora, e eu não sei porquê, muitos pastores ficam gaguejando, não sabendo explicar o óbvio, que tem picareta no nosso meio, tem gente se vestindo de título de pastor na intenção de atender aquilo que já há um tempo se tornou um mercado, que é o mercado gospel. Aquilo que já há um tempo, na cabeça de muito líder, não é contabilizado como pessoas, seres humanos, mas como comércio. Haja visto alguns grandes líderes de televisão, que tem programa de televisão, já dizendo que o segmento evangélico é de mais de 40 milhões e é um segmento, comercialmente falando, virgem. Ou seja, é um segmento prontinho para ser explorado. E alguns irmãos têm se antecipado nessa exploração e têm se dado muito bem. É como alguns que se tornaram milionários, trilhardários, porque foram os primeiros a ir para Minas Gerais e ficar lá explorando aquele ouro que tinha lá na Serra Pelada, né? Que de ouro agora não tem mais nada, né? Literalmente aquela serra ficou pelada. Então alguns pastores, apóstolos, bispos, mestres têm se tornado verdadeiros aiquibatistas da fé. Muitos têm no coração uma única intenção: ficarem ricos, mais ricos, mais ricos e mais ricos. E quando são confrontados pela sociedade, ficam só se defendendo. Não pode, pastor, ficar rico, mas não pode. Peraí, gente, mas como assim? Tão rico assim? Como é que pode? Não, mas a revista mentiu. Não, mas não sei o que está aumentando. Não sei o que é denigrir. Não sei o que, não sei da onde. Não sei o que, esse comprou. Irmãos, é tempo, em nome de Jesus, irmãos, da igreja, através de seus pastores, seus líderes, darem uma resposta, dizendo: isso não é evangelho, isso é mercado. Isso é fazer dos discípulos de Jesus verdadeiros consumidores, verdadeiras traças. Porque o que é consumidor? É traça, é ou não é? Você pega aquele bichinho lá na tábua do teu armário e só sabe consumir. Daqui a pouco teu guarda-roupa fica oco, porque por dentro aquele animal chamado traça, que é sinônimo de consumidor, comeu tudo. E eu te falo o seguinte, irmão: ser chamado de consumidor pela C&A não me ofende não. Ser chamado de consumidor por uma marca dessa qualquer, por um banco, não me ofende não. Agora, me chamar de consumidor como discípulo de Jesus, irmão, aí é porque não entendeu nada. Querer ficar entrando na minha casa só para me vender coisas, quando me vender alguma coisa, significa, na fala, que está trazendo uma bênção diferenciada para a minha vida financeira, ou que está me trazendo algo que antes eu não tinha, agora eu vou passar a ter. Irmão, isso para mim é pura blasfêmia. Isso para mim é pura falta de noção do Deus que vive eternamente e que não poupou seu próprio filho para morrer por nós. E esses aí ficam brincando.
são discípulos de Ike Batista, são chaveirinhos de Bill Gates, só que descobriram um mercado, eu ia dizer errado, mas pior que não é errado. O povo está seguindo isso aí. O povo está seguindo, está gostando. O povo falta pouco dizer: tira, pastor, mais da minha lã. Pastor, me deixa nu de lã. Eu não quero, tira tudo que eu tenho mesmo. É tudo mesmo. Eu não quero descer, eu quero subir. O povo está encaixaçado por essa mentira. E muitos têm usado a questão dízimo para amedrontar a igreja, para amedrontar os irmãos, para colocar na cabeça dos irmãos que se os irmãos não forem naquela onda, os irmãos vão ter aí demônios, devoradores, isso e aquilo, que não tem controle, ninguém controla, ninguém para os bichos, e elas vão ficar desesperadas, pega até a alma se bobear. Gente, vamos lá. Levítico 27, 30 até o 32. Eu vou pedir o Betinho depois, Betinho, para que você separe aí, segundo Crônicas, no capítulo 31, do versículo 5 até o 12, tá bom? E depois, vou pedir ao irmão Paulo Magrão para separar Neemias, capítulo 10, do versículo 36 até o 39, ok? E, por fim, vou pedir ao pastor Daniel para separar Malaquias 3, versículo 8 até o 12. Malaquias no estudo que eu dei aqui, eu falei, Malaquias é gostoso. O pessoal gosta de Malaquias, mas nós vamos chegar lá. Vamos lá então. Levítico 27, do 30 até o 32. Diz assim a palavra: também todas as dízimas ou dízimos, é decimal, ok, pessoal? Também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo que se passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocar um ao outro, serão santos, não serão resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Para quem? Ok, pessoal? São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Agora aqui do lado, Números, no capítulo 18, Números 18, no versículo 21, vai dizer assim. Então, primeiramente, irmão, questão de dízimo, de fato veio do Senhor. O Senhor deu isso a Moisés, para que Moisés espalhasse para o povo de Israel. E agora aqui no verso 21 diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. No verso 24 diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentaram ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas.
Na primeira leitura, o dízimo é para o Senhor, ok? Nessa agora, o Senhor está dizendo que esse dízimo que era para ele entregou a quem? Aos levitas. Entregou aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Agora o verso 26 diz assim: também falará aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Ok? E no verso 28 diz assim: assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Resumindo, irmãos, o primeiro momento, o dízimo, ele é estabelecido pelo Senhor. Ele é dito para Moisés, para que Moisés orientasse o povo. Que povo, irmãos? Fica com medo não, que povo? Hã? Povo de Israel. Povo de Israel, veja bem, povo de Israel. Esse dízimo que era entregue ao Senhor, o Senhor falou: Moisés, esse dízimo vai ser para a tribo de Levi. E a tribo de Levi não vai ter herança, ou seja, a tribo de Levi, ela era uma tribo sem terra. A tribo de Levi era uma tribo que não tinha terra para cultivar. Logo, a tribo de Levi não produzia a nível comercial, industrial, material, não produzia. Por que não produzia, pastor? Porque a intenção de Deus com a tribo de Levi foi a seguinte: essa tribo será a tribo que me representará diante do povo. Essa tribo será a tribo que representará o povo diante de mim. A tribo de Levi era a tribo elo. A tribo de Levi fazia a ligação entre Deus e o povo de Israel, e entre o povo de Israel e Deus. Simples, só isso. Por conta disso, qual era o serviço da tribo de Israel? Todo o serviço religioso. Não pensa que era moleza, não. Era muito sacrifício. Eu estava numa reunião com o pessoal do louvor e falei o seguinte: que teve uma época aí na história da igreja recente, brasileira, que ficavam chamando o pessoal de louvor de levitas, né? Eu até brinquei, eu falei: gente, o levita, ele estava mais para um açougueiro do que para alguém que usa microfone. Porque o levita, ele conduzia todas as questões relacionadas a Deus. E todas as questões relacionadas a Deus eram feitas por meio de sacrifício de animais. Então você pode imaginar um levita constantemente sujo de sangue, igual um açougueiro. Você pode considerar um levita carregando uma peça grande de carne. Irmão. É isso. Isso aí. Então ele era sujo de sangue. E esse sangue simbolizava o quê? O sangue que um dia surgiria, o sangue perfeito, que nos purificaria de todo pecado. Enfim, o trabalho dessa tribo, irmãos, era assim um trabalho extraordinário. Era trabalho que não acabava. Ok? Então, por isso Deus falou: tribos, vocês vão sustentar os levitas. Levitas, vocês vão conduzir o povo todo aí nas questões que diz respeito a mim. Ok, pessoal? Além desse dízimo, havia o dízimo dos dízimos. Presta atenção. Porque entre os levitas havia também o que? Os sacerdotes. Os sacerdotes, eles descendiam diretamente da linhagem do levita Arão. Arão era
os levitas e os levitas sacerdotes. Os levitas gerais recebiam dízimos e juntavam a quantidade de dízimos que recebiam, e daquela quantidade inteira eles repartiam em mais uma parte de dízimo e entregava aos sacerdotes, o chamado dízimo dos dízimos. Então, irmãos, preste atenção. Nesse primeiro momento do dízimo bíblico, nós podemos afirmar que o dízimo, ele era feito, ele era entregue, ele era pago para o sustento da tribo Levi. E os ok. E o segundo momento? Aí a gente vai viajar no tempo, ok, irmãos? Nós vamos viajar em mais de 100 anos, 200 anos, e vamos encontrar Israel, não mais naquele primeiro regime, o regime tribal, nesse agora que nós explicamos, mas nós vamos encontrar Israel agora no regime monárquico. E no regime monárquico, o dízimo ele sofre uma certa alteração, muito pequena, mas sofre. E aí eu gostaria de pedir ao irmão Betinho que lesse 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. Não pode ler no microfone, por favor. Logo se divulgou esta ordem: os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todos os produtos do campo. Também o dízimo de tudo trouxeram em abundância. Lê agora o versículo 6, por favor. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas, das ovelhas, o dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Agora o versículo 12. Uma vez preparados, recolheram deles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Amém. Então, irmãos, você notem aí que o dízimo, aí nesse momento, nesse segundo momento, que é quando Israel já era um regime monárquico, você tinha reis e tal, você vai entender que o dízimo ainda é entregue para o sustento dos levitas, para os sacerdotes. Porém, se você depois puder ler, vou dar uma folha dessa para cada um, você vai ver que nessa arrecadação de dízimo estava a presença de um rei, o Zedequias, e ele estava lá para administrar, ou seja, o dízimo no seu primeiro momento ia para a tribo de Levi, para o sustento da tribo de Levi e para os sacerdotes. No seu segundo momento, que é o momento onde a monarquia começa a ter um rei em Israel, a monarquia, o reinado começa também a ter uma mãozinha de administração no dízimo. Isso a partir de Davi, porque Davi, no seu coração poético de querer estar sempre tendo louvores, cânticos, cantores adorando ao Senhor, Davi impôs também que os cantores deveriam também ser sustentados, e muitos cantores não eram da tribo de Levi, eram pessoas que eram uma bênção, mas Davi separava a coisa certinha, ele não fez tudo muito aí não, tá, gente? Mas quando você tem a presença da monarquia, você vai perceber que o dízimo, ele também é administrado pela monarquia, pelo rei, pelo poder político, ok? Neemias, já vamos lá no terceiro momento. Terceiro momento, a gente pode dizer que é o momento da reconstrução da tribo de Judá. Esse terceiro momento, irmãos, preste atenção, é importante.
ele está exatamente no período que viveu o profeta Malaquias, que é o texto áureo para se falar de dízimo, ok? Nos dias de Malaquias estavam acontecendo essas coisas aí, que o irmão vai ler. Pode ler, irmão? Toma aqui o microfone. Neemias 30. Isso. Os primogênitos dos nossos filhos e o dos nosso gado, como está escrito na lei, e os teus primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, trairíamos a casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traíamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras do filho de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os cordeiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Bem, note, irmãos, que na leitura do irmão, quem é que escreveu o livro de Neemias? O próprio Neemias. O Neemias, ele era um braço político na reconstrução de Judá, da tribo de Judá. Porque vocês lembram que a tribo de Judá ela foi devastada por Nabucodonosor. E o que ocorreu? Depois de 70 anos, esse povo voltou e agora encontrou a sua terra devastada, sem nada, tudo quebrado, arrebentado, queimado, o templo destruído. E agora Neemias, um braço político, ele coopera na reconstrução daquele povo, daquele lugar, né? E ele, juntamente com outro braço político chamado Zorobabel se tornaria o príncipe daquele local. Ele e Neemias são os administradores do dízimo. Eles é que vão orientando, tem que ir a parte dos levitas, tem que ir a parte dos sacerdotes. Então você note que na época de Malaquias, o dízimo ele se encontra num estado de imposto. O dízimo havia se tornado um imposto na época de Malaquias. E esse imposto na época de Malaquias era um imposto, irmãos, de uma importância tremenda. Nós vamos ouvir a linguagem de Malaquias agora, e aí a gente vai rasgar a situação aqui e vamos entender o que é o dízimo hoje, em nome de Jesus. Pediu o pastor Daniel. Está engatilhado aí, moça? Malaquias 3, de 8 até o 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Irmãos, presta atenção. Malaquias, diferente de Levítico,
Malaquias, diferente do livro de Crônicas, Malaquias, diferente do livro de Neemias e até de Esdras também, você vai encontrar dízimo lá em Esdras, é o seguinte, irmão, Malaquias é profeta. Profeta não tem boca pela metade. Ele fala mesmo e arrebenta com tudo. E qual era a questão na época de Malaquias, irmãos? A questão era a seguinte: aquele povo queria a reconstrução daquele lugar. A reconstrução daquele lugar dependia da contribuição de cada um que formava aquele povo. Só que cada um estava amarrando, estava meio que segurando a grana. Aí Malaquias não entra, movido pelo Espírito Santo. Poxa, pessoal, estão querendo reconstruir o templo, vocês estão querendo reconstruir aquilo outro, vocês estão se amarrando. Como é que é isso aí? Deus não está gostando, não. Vocês são ladrões. Vocês estão transformando a oportunidade de bênção em maldição. E é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Só que tem uma coisa interessante, irmãos, que, em primeiro lugar, esses 3 primeiros momentos do dízimo, você vai entender que todas essas palavras foram com um propósito do povo entregar o dízimo para sustentar a tribo de Levi, ok? E uma palavra de ordem para a nação de Israel. Você quer saber algumas outras coisas que Deus exigiu também dessa nação? Quer saber? Deus exigiu dessa nação que essa nação também guardasse o sábado. Você quer saber outra coisa? Deus exigiu também dessa nação que essa nação tivesse constantemente sacrifícios de animais para aplacar a ira de Deus. Aí eu faço a seguinte pergunta, para não mencionar outras aqui e ficar perdendo tempo: por que de todas as ordens que Deus deu a essa nação, só o dízimo tentam manter ali em pé? Porque não guardam o sábado também? Se você analisar o livro de Jeremias, uma das razões principais do povo de Judá ter ido para o cativeiro na Babilônia foi o fato deles não estarem guardando o sábado. Se o dízimo era tão importante quanto o sábado, e o sábado era tão importante quanto o dízimo, por que não se fala também tanto da questão do sábado? Por que não se fala também em outras questões que o Velho Testamento levanta tanto? Por quê, irmãos? Por quê? Sabe por quê? Porque a partir de Jesus nós entendemos que muitas coisas que eram exigidas no Antigo Testamento eram exigidas como uma espécie de sombra, de ilustração, de momento. E qual é o critério que eu posso usar para dizer que aquilo foi sombra e isso não? Qual é o critério? É ler o Novo Testamento. Irmão, é tão simples. Vamos ver agora o quarto momento. O quarto momento é a questão do dízimo nos dias de Jesus. Vamos lá. Você vai ver que nos dias de Jesus, nos textos do Novo Testamento, pelo menos nos 4 evangelhos, você só vai encontrar 2 citações sobre o dízimo. 2 ditas por Jesus. Uma está em Mateus 23, versículo 23. E a outra está em Lucas, capítulo 18, verso 18. E nas 2 citações de Jesus falando dízimo, ele não está falando de dízimo. Ele está falando de outro assunto. E ele menciona o dízimo só para completar o raciocínio dele. Nós fazemos isso.
Quantas vezes a gente está conversando sobre uma coisa e falamos de outra só para completar o raciocínio? Exemplo, Mateus 23, Jesus, na verdade, vai falar da necessidade de nós usarmos de misericórdia. E ele vai dizer para os fariseus: fariseus, vocês entregam o dízimo de tudo, vocês entregam o dízimo do coentro, vocês entregam o dízimo do hortelã, mas vocês, fariseus, não operam a plenitude da lei, que é usar de misericórdia. E aí Jesus diz para os fariseus: vocês deviam praticar essas coisas sem omitir a misericórdia. Só que, irmãos, Jesus está falando para os fariseus. Os fariseus são de Israel, Jesus é de Israel, o dízimo é de Israel. Pastor, você está falando umas coisas aí que está indo de encontro a tudo que eu já ouvi falar sobre dízimo. E agora? Irmãos, eu vou te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Eu não tenho compromisso com nada que se fala por aí. Eu me coloco diante de você e diante de Deus, consciente do que eu estou te falando. O meu compromisso, desde que eu me converti e entreguei minha vida a Jesus, há quase 19 anos, foi seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo conforme a palavra de Deus. E está passando a hora, irmãos, da igreja se lavar na única água que pode lavá-la, que é a palavra. É a palavra, irmão. Não é corrente, não é campanha, não é sobe e desce de monte, muito menos monte de Israel, não é qualquer um que pode ir lá. Brinca de Israel, ou vai brincar. É 10 mil reais, irmão. Brinca de ir lá e voltar. Eu fico vendo uns aí, não, vamos lá torcer areia, agora torce água, agora com que dinheiro você vai lá tanto assim, irmão? Isso é, se vai, né? É a coisa mais fácil que tem arrumar areia por aí, não é? Coisa mais fácil que tem arrumar água. Água então nem se fala. Ô, irmão, é hora da igreja se lavar pela palavra. Pela palavra. Está faltando palavra, está faltando leitura do Novo Testamento, está faltando, irmão, e o povo fica se deixando levar por alegoria, por ilustração, por brincadeira de jardim de infância. É brincadeira de jardim de infância, irmão. Tu vai em culto por aí, irmão, bota você para ficar brincando de tacar pedra em isopor. Sai daí, irmão, acorda. O cara brinca com você, de botar você para ficar andando em cima de estátua, em cima de sal grosso. Ou então vem um americano lá de fora e vem falar que tem a unção de Israelita, de Abraão, que não sei o quê, e que se você ligar naquela hora e doar 12 mil reais, 9 mil reais, 1 mil reais e não sei o quê, isso é brincadeira, irmão. Isso é pensar que eu sou criança. Só que, irmãos, a igreja está totalmente preparada, infelizmente, porque não tem se lavado na palavra. Fica tentando se lavar em rádio gospel, fica tentando se lavar em cantor gospel, fica tentando se lavar em programinha de debate de rádio gospel. Irmão, essa é uma hora que você gasta, lê a palavra. Ontem, após a marcha, eu fiquei feliz. Um irmão aqui falou comigo: pastor, eu estou aí, rapaz, eu estou crescendo. Eu resolvi ler o Novo Testamento, os Evangelhos. Estou lá no Evangelho tal. Falei: que bênção. Irmão, lê, irmãos. Hoje, mais do que nunca, a cachorrada está solta. Paulo chama de cachorrada. Lá em Filipenses, Paulo chama de cães que estão preocupados só com o seu próprio ventre, estão preocupados somente com o seu ministério. Só que o Ike Batista chama de empreendimento.
O Batista chama de negócio, mas no nosso meio nós chamamos de quê? Ministério. Ministério. É, ministro. Vai arder, vai saber onde. Preste atenção, igreja, em nome de Jesus. Pastor, então tá, e agora? Agora é o seguinte, irmão. É você entender a questão do dízimo hoje, no dia da igreja. Eu vou te entregar uma folha dessa aqui. Quem quer uma folha dessa? Se tu não quiser, não precisa levar não, mas tu vai, quiser, tu pega, tu vai ler, analisar direitinho. E eu quero ler essa última coisa que eu escrevi aqui, ó. Dízimo hoje, nos dias da igreja. Preste atenção no que eu vou ler. O dízimo descrito acima não existe para nós. Eu estou sendo bem claro, bem objetivo. Se quiserem me expulsar amanhã da igreja, vocês podem me expulsar tranquilamente. Mas eu não posso deixar de falar isso porque, irmãos, virou uma baderna a igreja por conta desses assuntos. O dízimo descrito acima, ou seja, esses seus 4 momentos, não existe para nós, discípulos de Jesus. Não existe em nenhum lugar do Novo Testamento um registro que oriente a igreja na entrega do dízimo. Não existe. Eu nem vou te desafiar a procurar, porque não existe, é brincar com você, mas se quiser procurar, procura. Vai no Google, vai onde você quiser. Vai lá na Bíblia online, puxa lá. No Novo Testamento não existe. As únicas passagens que mencionam o dízimo no Novo Testamento só o mencionam, mas o assunto dessas passagens é outro. Leia e confirme. Mateus 23, Lucas 18, 12 e Hebreus 7, do versículo 2 até o 5. Para a igreja existe o que então, pastor? Então não precisa mais da contribuição? O senhor foi malandro, né? Pegou a contribuição para eu falar sobre isso. Foi não, irmão. Para a igreja hoje, pastor, o que tem? Aí eu vou dizer para você. Para a igreja existe um entendimento e não um mandamento. É entendimento. E que entendimento é esse? É o entendimento, é o saber de que o universo inteiro é regido por uma atmosfera constante de doação de tudo que seja possível doar. Daí se constata que de fato mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Resumindo, dízimo não é para a minha vida, mas para a minha vida como discípulo de Jesus é o entendimento que o universo não é questão religiosa, é muito além disso. O universo ele é regido por uma constante doação, uma constante doação. Exemplo para você: você é fruto de uma doação. Tua mãe doou a barriga para você morar por 9 meses. Alguns quiseram sair antes, né? É doação. Você, antes de ser você, alguma célula que foi uma espécie de pré de você, mas que de certa forma já era você, precisou morrer como célula para você agora ser você. Uma sementezinha, ela precisa morrer para que surja uma árvore. Uma estrela chega um tempo de, depois de milhões e milhões e milhões de anos, ela precisa morrer para que uma nova estrela a partir dela surja. O universo
todo, gente, é regido por doação. E eu, para ficar em sintonia com a existência, não é com religião, não, muito menos com palavra de Malaquias, conforme o pastor Daniel leu. Eu não tenho medo de Malaquias, porque Malaquias foi para Israel. Se você vir, ouvir, presenciar um pastor usando Malaquias para tocar terror na igreja, irmão, ora por ele. Porque eu te falo o seguinte: o teor da mensagem de Malaquias, primeiro, para se aplicar hoje, nós deveremos então anular o sacrifício de Jesus. Porque na palavra de Malaquias existe uma palavra de maldição para aquele que não cumpre o mandamento de entregar o dízimo. E na palavra do Evangelho, conforme está registrado na Epístola de Gálatas, toda a maldição foi cravada na cruz. Não há maldição que se aplique na minha vida hoje, porque o sangue de Jesus me livrou de toda a maldição da vida. E por que então, pastor, eu tenho que entregar aí esse dinheiro meu? Quem falou que você tem que entregar? Se você achava que tinha que entregar, eu estou acabando de te informar que você não tem que entregar. Como imposto, como mandamento, como se você não der, você desce. Como se você não der, Deus vai te amaldiçoar. Você vai ficar desempregado, vai nascer um câncer dentro da tua barriga. O devorador vai vir, vai devorar todo arroz que você tem na tua casa. Não é isso, irmão. Para com isso, deixa isso. Sai fora disso, em nome de Jesus. A palavra de Deus, irmãos, para nós é a revelação pelo Evangelho de que nós vivemos num universo de doação, 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 doação. Daquilo que você tem, daquilo que você pode, daquilo que faz parte de você e que pode ser doado. Isso é tudo, é dinheiro, é o que for. Ok, pessoal? Pastor, de agora em diante, então não vou mais entregar notícia. Aí o diácono na igreja pode estar preocupado: pastor, a igreja vai à falência agora. E aí? Eu vou te falar o seguinte, irmão. A igreja não vive por medida de mandamento. A igreja vive por um espírito de espontaneidade, de graça, de amor por Deus, uns pelos outros e principalmente pelos perdidos. E a igreja que é igreja, a igreja que é igreja, ela não se limita a dízimo. Dízimo, irmãos, é percentual básico. Eu te falo isso como pastor e te falaria isso como irmão em Cristo, como sou irmão em Cristo, ok? E seguindo a Jesus aí quase 19 anos, quase 20, eu digo para você o seguinte: Deus é fiel em não deixar nada de graça, a não ser que seja Ele usando a graça, ok? Existe uma palavra, irmãos, que é a palavra de abundância, de prosperidade, de vida financeira mesmo também abençoada. Vida financeira abençoada. Mas isso, irmão, está muito além do que só entregar dízimo. É um coração aberto para doação, para contribuição. É um coração aberto de não se limitar ao mandamento e de repente se tornar uma espécie de fariseu.
mas é o teu coração aberto, o entendimento aberto, de que tudo no universo é feito por doação. É doação, irmão. Se hoje nós estamos ouvindo o Evangelho é porque alguém doou dinheiro, doou a vida, doou bens, doou uma opção de coisa. Se hoje nós estamos aqui nessa construção, é porque alguém doou dinheiro, doou vida, doou esse terreno, doou e tem doado até hoje. Então eu te convido a não ser mais um dizimista, mas eu te convido a ser um doador daquilo que você puder doar. E ter o dízimo como um parâmetro básico, mínimo, de possibilidade de doação. Dízimo não é nada, dízimo foi sombra. A igreja primitiva trabalhava com tudo em comum, tudo é nosso, tudo está misturado. Ao mesmo tempo que cada um tinha a sua própria vida, cada um tinha seus próprios bens, ao mesmo tempo tudo aquilo era de todos, sem ninguém se meter na vida de ninguém, sem ninguém usar de maldade com ninguém, mas havia uma abertura total para que a igreja primitiva prosperasse no propósito de Deus nessa terra. Você vai encontrar passagem na Bíblia, no livro de Atos, se referindo à igreja de Jerusalém, que era formada por irmãos muito pobres, expressões dizendo que os irmãos não tinham falta de nada, e os irmãos eram pobres financeiramente. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto que aquele que dá com alegria, né? Ele é para Deus assim algo agradável, alegra o coração de Deus. Irmão, é mais do que nunca momento de nós sabermos que o entregar é fundamental para a nossa vida, mas ao mesmo tempo saber que aquilo que você for entregar, entregue para quem você confia, entregue no local que você reconhece que é um local que é segundo o propósito de Deus. E terceiro, não entregue por medo, porque o amor lança fora todo medo, e o Evangelho é amor, o Evangelho é amor. E para terminar, o que diz lá João 3,16? Vamos recitar todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, vamos repetir, repete o que deu. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O dar vem do coração de Deus. Por isso que o universo é regido por entrega, por doação, porque o Criador, o Todo-Poderoso, Ele mesmo é um doador eterno, e no máximo de paixão de doar, Ele doou o próprio Filho de nós. Então o que você tem que não pode ser doado? Ok, pessoal?